Fala galera, tô aqui mais uma vez e hoje eu vim falar de um assunto que eu botei lá no Instagram e algumas pessoas botaram sim, outras pessoas botaram não, e é um assunto muito curioso pra gente falar sobre isso. O Mohamed Ali tava falando, postou um vídeo falando se faixa branca deveria rolar. E aí eu vi o vídeo dele e resolvi botar essa enquete no meu Instagram, porque eu achei uma parada que tem os seus prós e tem os seus contras. Eu acho que tem mais contra do que prós. O que acontece? Faixa branca, principalmente quando ele é iniciante, no caso eu vim falar aqui dos faixas brancas iniciantes, eles não têm noção do que pode fazer, não tem aquela mobilidade, não tem aquela velocidade que a gente que já é mais graduado tem. Então o que acontece? Eu vejo muito graduado se machucando com faixas brancas. Por quê? O faixa branca ele não tem noção da força, ele não tem a mobilidade, ele não tem a velocidade, ele não tem o reflexo que um graduado tem. Então, assim, na minha opinião, o faixa branca iniciante, ele deveria passar um tempo treinando apenas drill e posições de iniciante. Ah, Rony, quais são as posições de iniciante? Armlock, raspada da americana, estrangulamento de dentro da guarda, passagem de guarda toreando. Pode até fazer drills de leg drag para você ir pegando esses movimentos. E fazer isso durante pelo menos um mês. Vamos supor, se você treina segunda, quarta e sexta, dividir esses treinos, seu professor vai saber dividir. E principalmente o professor tomar a iniciativa de chegar e conversar com o aluno e explicar. Porque eu já quase me machuquei com um aluno iniciante, porque o faixa branca, ele botou de lado, quando ele entrou com o joelho cruzado, eu percebi que na hora que ele entrou, só girei o quadril. Tirei o quadril, deu uma girada de quadril. Aquela girada de quadril impediu que eu torcesse meu joelho. Que ele ia entrar de uma certa forma, que eu, caraca, bum, girei o quadril, tive o reflexo de fazer isso. E muitas das vezes, a gente deve ajudar os iniciantes, porque ou eles acabam machucando a gente, que é graduado, ou eles acabam se machucando e muitas das vezes não voltando a treinar jiu-jitsu. Então, pelo menos assim, um tempo treinando posições para iniciantes, fazendo drill, tendo uma noção de como que é. Aí depois sim, botar com um cara mais graduado, um faixa roxa, até um faixa azul, um faixa marrom. E o faixa marrom, como andar que ele rola. Porque se botar faixa branca iniciante com faixa branca 2 graus, 3 graus, por mais que seja 4 graus, pode acabar se machucando. E lá na enquete que eu botei, muita gente botou que faixa branca deve rolar no início. Aí eu botei o porquê e foi falado que tem que botar em prática aquilo que aprende no treino. Mas assim, o cara chegou hoje, aprendeu um armlock, aprendeu uma raspada americana, ele só vai fazer aquilo dali porque ele não sabe mais coisas, não sabe mais posições, não tem um leque tão aberto igual nós graduados temos. E também pelo fato de evitar que ele se machuque e não volte a treinar. Porque já teve gente que se machucou lá, mesmo treinando há 6 meses, e não voltou a treinar porque tem medo de se machucar de novo. Então eu quero que vocês deixem aí o que vocês acham, se faixa branca iniciante deve rolar no começo, se não deve, se eles têm que esperar um pouco, ter um pouquinho de paciência para pegar mais técnica e quando for rolar ter mais noção. E o que eu indico também para quem vai começar é o seguinte, que faça um trabalho de fortalecimento da lombar, que faça um trabalho de fortalecimento do ombro, dos joelhos. Eu sei que é chato, eu também não gosto de fazer, mas eu tenho que fazer porque a gente tem que fazer, porque só a gente sabe o sofrimento que é quando a gente acaba se machucando, tá bom? Tamo junto, muito obrigado. Quero agradecer aí os meus parceiros, a Overkills, a Duit e a Barbearia Araújo. Tamo junto, até a próxima. Valeu!